Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Shalom, a paz do Senhor. Como disse o bispo Ricardo, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado. Muito bem, glória a Deus. Aleluia. Eu quero só dar uma reforçada no aviso, dia 30 de março. Pertencer. O que é o pertencer? Pertencer é o evento que a igreja promove para aqueles que estão chegando à família agora. É você que, vindo de outra igreja, você que aceitou Jesus, você que quer fazer uma aliança com Jesus, mas ainda não faz parte da igreja. Você está conhecendo agora a igreja. O pertencer, então, é a oportunidade para você conhecer o nosso jeito, o jeito da Igreja Apostólica Nova Aliança de ser igreja. Quais são os nossos propósitos, a nossa visão, a nossa missão, para onde estamos indo, conhecer os nossos pastores, conhecer, como eu falei, o nosso jeito de ser igreja, conhecendo e desejando a partir daí fazer parte dessa família, você se tornará então membro da igreja. Após ter sido batizado, vai ser direcionado a uma célula, será direcionado também ao serviço da igreja. Amém? Então você é o nosso convidado, dia 30 de março, pertencer, 9 horas da manhã, aqui na igreja. Começaremos com café da manhã às 8h30. Então esteja aqui 8h30 e 9 horas iniciaremos o nosso pertencer. Amém? Só quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que tem nos guardado, Tu és o Deus que tem nos salvado. Senhor, como olhamos para Ti, Jesus, e cada vez mais a nossa visão é aperfeiçoada, o nosso entendimento se aprofunda e temos a oportunidade de dia após dia nos deleitarmos na Tua presença. Pedimos mais uma vez, esteja conosco, Senhor, como já foi orado, meu Deus, os louvores, meu Deus, na mensagem, que de alguma forma eu possa contribuir para aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos aí, aquilo que chamamos de quaresma, são os dias que antecedem a Páscoa. E nós nos lançamos em trazer mensagens acerca de Jesus Cristo, que é o nosso tema anual. Os nossos olhos estão em Ti. E durante esses dias que precedem a Páscoa, nós estamos falando sobre este ato de amor de Jesus, o poder da entrega de Jesus. É aquilo que está cerca deste momento, aquilo que precede, aquilo que relata e o que vem após este momento, o poder dessa entrega de Jesus. E você que está com a sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 14, verso 22. Eu separei uma mensagem, né, uma imagem, não sei se os meninos ali conseguiram colocar, né? É uma visualização da Santa Ceia. Domingo passado o apóstolo também trouxe. Nós não estamos querendo trazer aquela imagem pintada por Da Vinci, onde Jesus está no centro da mesa e seus discípulos ao seu lado, porque não era essa a visão, não era isso que acontecia. Basicamente era uma mesa onde todos igualmente sentavam em volta dessa mesa, e essa mesa é muito poderosa. E hoje nós vamos tratar sobre isso, sobre a carne e o sangue de Jesus. Mas eu quero que você leia Marcos 14, 22 e 24. Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém? Próxima vez não vou colocar amarelo porque sumiu, né?
Mas ali ele está separando, isto é o meu corpo, e depois ele diz, isto é a minha carne, ou este é o meu sangue, o sangue da aliança. Nós vemos ali uma entrega total, é uma entrega que ela não acontece somente ali, até porque não estava sendo entregue ali. Até aquele momento, Cristo não havia sido entregue. Haveria de acontecer literalmente após isso, mas a grande verdade é que essa entrega acontece muito antes disso. Ainda na eternidade, Deus já havia entregado o Filho. Agora, Jesus está à mesa ratificando, olha, na eternidade Deus já havia me dado, mas eu irei completar, eu irei cumprir essa vontade do meu Pai. Deus entrega Jesus e Jesus confirma essa entrega. É uma entrega total e deliberada. Na ceia, Jesus está ratificando, Jesus está usando os elementos da ceia para se revelar, tanto aquilo que haveria de acontecer, como aquilo que haveria de acontecer ainda num tempo maior, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós vemos então esse ato da ceia, essa imagem que estamos vendo, é uma prática que já acontece há quase 20 séculos. Durante 20 séculos, a igreja continua a se juntar em uma mesa, continua a se reunir, continua a partir o pão e beber do vinho, ou beber do suco de uva, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Nós vemos ali que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam reunidos em volta de uma mesa, eles tinham o ensino e tinham uma comunhão. Mas nós veremos que é muito mais do que isso. A ceia do Senhor, ela é o elo entre as duas vindas de Jesus. É o elo que une o momento em que Jesus está ali, a sua primeira vinda, e uma promessa da segunda vinda. Ali é um monumento da primeira e uma promessa da sua segunda vinda. É Cristo mostrando o que haveria de acontecer. Nós vemos que a Santa Ceia, ela é um assunto polêmico desde quando ela foi estabelecida na igreja. No primeiro momento, ali ainda em Roma, a igreja tinha a ideia da transubstanciação, que era o quê? O elemento, ao entrar em contato com os lábios, ao entrar na boca, era transformado. Ali, o pão tornava carne e o vinho, o suco da uva, se tornava o sangue. Mais à frente, já na reforma, havia uma ideia da consubstanciação, que era o quê? Na verdade, não era uma transformação, era uma ideia apoiada por Martinho Lutero de que ali era literalmente, era o corpo, era a carne. Ali Jesus estava naquele lugar, Jesus fisicamente estava presente naqueles elementos. Não era uma transformação, mas era como se fosse literal, era a carne, é o sangue de Jesus. Já nos tempos mais atuais, a ideia que se tinha era o quê? Que é apenas um memorial, apenas uma lembrança de que Jesus fez algo por nós. É meramente ilustrativo, é para trazer uma recordação à nossa mente. Mas existe uma quarta ideia que a Igreja Reformada traz, que na verdade a Santa Ceia é um meio de graça, é um meio ao qual Deus usa, é um instrumento de edificação da sua igreja. E essa é a ideia que nós precisamos ter no nosso tempo, que a Santa Ceia não é uma mera ideia, não é apenas um momento onde nós apresentamos aqui ao Senhor as nossas vidas, onde fazemos uma oração diferenciada, não é apenas um alimento ao estômago, não é uma memória que trará uma alegria, mas é um instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Então é algo que Deus separou para mim como filho, para mim, para eu que sento à sua mesa, eu sou edificado por aquilo que acontece. Não apenas porque eu como
de um pão ou porque bebo de um suco, mas porque o Deus eterno se faz presente naquela mesa e deseja entregar, edificar, me direcionar, fazer algo na minha vida. Amém? Então, a Santa Ceia não é apenas uma memória, não é apenas uma ilustração, não é um teatro. É uma ferramenta de Deus para transformar. Deus atua poderosamente através dela. Cada elemento desta ceia simboliza aspectos do sacrifício de Jesus. E a ceia, então, não foi meramente um momento de comunhão, mas uma revelação do que estava para acontecer, a cruz. Ali Jesus usa aquele momento para revelar o que havia de acontecer. Ali ele pega o pão, e o pão que simboliza o seu corpo. Ali nós vemos, olhando para este pão, nós vemos ranhuras, vergões naquele pão. Esses vergões são utilizados para assar melhor o pão. Nós vemos esses mesmos vergões, essas marcas nas chicotadas que Jesus recebe, naquilo que veio a acontecer no seu corpo. Essa massa foi ferida. Nós olhamos para este pão e podemos ver também perfurações, que eram feitas como? Eles perfuravam a massa para que houvesse um passar melhor do ar e não houvesse deformidade na estrutura do pão. Após o trigo ser esmagado, virava uma farinha, era adicionado água, e ali se tornava uma massa. Eles perfuravam para que na hora de assar esse pão não ficasse todo deformado. Nós vemos essas mesmas perfurações em Jesus, em suas mãos, em seus pés, na sua cabeça uma coroa de espinho perfurou e um soldado perfura a sua lateral. Ali é Jesus mostrando: este pão é a minha carne, é a minha carne que é entregue por você. Nós olhamos para este pão e vemos ele sendo levado ao fogo. O fogo que estava preparado para mim e para você, agora vindo sobre a carne de Jesus. Olhamos também para o vinho, que simboliza o seu sangue, derramado ali naquela cruz. Essa mesa, ela simboliza o que haveria de acontecer em breve. Era Jesus mostrando: olha, este pão, olhe para este pão, é o meu corpo. Olha para todo o processo que ele passa, é o processo que eu passarei. Este sangue que agora vocês bebem, este sangue que foi esmagado, foi pisado pelos homens, que foi tirado, sugado dele, arrancado todo o suco que havia nessas uvas, é o que acontecerá com o meu corpo também. O meu sangue será derramado por vocês. Essa ceia, então, nós precisamos trazer, ela precisa notificar ao nosso coração o que? Esse sangue de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, o que eles são para a minha vida. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A partir de hoje a ceia nunca mais deverá ser vista da mesma forma. Não é apenas um alimentar-se de um pão, é eu pegar aquele corpo de Jesus, é olhar para esse pão e falar assim: Senhor, o Senhor foi ferido, o Senhor foi esmagado, seu sangue foi removido. Eu sei que talvez isso já foi ministrado ao seu coração, mas este é um instrumento de Deus para a nossa vida. É o elo, mais uma vez, que une a primeira e remete à sua segunda vinda. É: Senhor, eu te louvo porque o Senhor veio, te louvo também porque o Senhor retornará. É uma expectativa, a mesma expectativa que Israel nutria da vinda de Jesus, da primeira vinda, nós nutrimos também agora pela segunda vinda. Aguardamos o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. A ceia, ela precisa notificar o nosso coração, a nossa alma, de que Ele está voltando. E essa ceia também tem o poder de transformar a maneira como nós vivemos. Através de uma consciência transformada, nós devemos proclamar que Deus está conosco, que nós fomos perdoados e que podemos viver pelo seu poder. A ceia, ela me enche de convicção de que Deus transformou a minha vida, de que eu sou perdoado
e de que eu devo viver plenamente, ou que eu vivo pelo poder de Deus. O poder de Deus está sobre a minha vida e Ele tem me transformado. O mundo não participa da Santa Ceia. O mundo não se alimenta daquilo que nutre a nossa vida e a nossa fé. Mas o mundo espera de nós, a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Eles não se alimentam do que nos alimentamos, mas nós podemos derramar sobre eles aquilo que tem nos enchido. E é o poder de Deus e a sua graça. Hoje então nós veremos o sacrifício de Jesus, representado então pelo pão e pelo vinho. Símbolos então do corpo e sangue. O que isso nos revela? A nossa base é João capítulo 6, se você quiser abrir, por favor. João 6, nós vamos usar os versículos do 22 até o 59. Nós não temos tempo para ler eles, então nós vamos tirar deles os ensinos, aquilo que tem para a nossa vida. Eu quero começar, se você for rápido aí, nós vamos acompanhando, mas a partir do verso 24, lá no finalzinho, nós vemos que pessoas estavam à procura de Jesus. Jesus estabelece ali, ele faz um dos milagres mais extraordinários, ele alimenta milhares de pessoas no deserto. Ele despede dos seus discípulos que entram no barco e atravessam o mar da Galileia. Ele vai até o monte orar. É chegado o anoitecer e uma tempestade se aproxima. Jesus vai em direção aos seus discípulos agora sobre as águas. Os discípulos veem ele chegando, ele se aproxima, entra no barco, ele acalma a tempestade, ele atravessa para o outro lado. Os discípulos que seguiam Jesus, sem ser os 12, estavam do outro lado, procuram Jesus, vão em sua direção, não o encontrando, atravessam o mar e o encontram do outro lado. Ali Jesus continua fazendo milagres, eles estão atrás de Jesus, procurando milagres, mas principalmente encher o seu estômago, saciar a sua necessidade de pão. E Jesus não sacia mais essa necessidade, mas agora ele olha para o mais íntimo do ser humano e revela para eles, dá a eles aquilo que realmente eles precisam. E ele diz assim: olha, os seus pais comeram do maná que caiu do céu. Aquilo que Moisés fez no deserto não foi suficiente. Eu agora vos apresento o pão vivo que desceu do céu. Verso 29, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. E ele está dizendo assim: vocês estão diante do pão vivo. O que vocês realmente precisam não é do pão, não é do vinho que vai encher o estômago de vocês, mas é aquele que desceu do céu. Ele se revela agora como este Deus Todo-Poderoso e esse pão necessário para a vida de todos eles. Mais à frente ele diz assim: ó, ninguém pode vir a mim se ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Verso 51, finalzinho, parte B: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. Eu não estou disposto a dar a vocês apenas instruções. Eu não estou disposto a dar a vocês apenas milagres. Eu darei a vocês a minha carne. Me darei a vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa: assim como a Santa Ceia, a cruz de Jesus não é um momento, não é um ato, é a entrega dessa carne a nós. É Jesus não dando apenas ensinamentos, não é apenas um sermão, não é apenas uma direção filosófica, não é apenas algo sociológico para viver bem em sociedade. É Deus entregando agora a sua carne, é o pão vivo, é a carne de Deus agora no nosso meio para nos alimentar. É o instrumento de Deus para mudar e transformar a nossa vida. Primeiro ponto que eu quero mencionar acerca daquilo que nós vemos em João, capítulo 6. Salvação eterna para todo o que crê em Jesus. Este pão e este sangue
essa carne e esse sangue, perdão, simbolizados pelo pão e o vinho, é a salvação eterna para todo que crê em Jesus. Nós vemos através de João 6, 37 e 39. Ouçam, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade daquele que enviou? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa, esse é o trabalho de Jesus. Tudo aquilo que Ele nos dá, nos ensina, o único propósito é para que no último dia sejamos ressuscitados. Quem está entendendo, diga amém. Nós vemos então que há uma soberania de Deus, porque Deus dá a Jesus quem Ele escolheu. Nós vemos também uma abertura da graça, aqueles que se achegam a mim, de maneira nenhuma serão lançados fora. É a graça soberana de Deus. É Deus revelando o seu poderio sobre a salvação. Não existe salvação que não venha de Deus. A missão então de Jesus é cumprir não apenas a sua, mas a vontade de Deus. E essa vontade é não perder nenhum do que o Pai lhe deu. Romanos capítulo 10, no verso 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o meu coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso para que eu seja salvo. Segundo ponto, a remoção dos meus pecados. Este sangue e esta carne removem de vez os meus pecados. João 6,47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Os pecadores, os que possuem a natureza pecaminosa, não têm essa certeza. Vivem debaixo de um rito, vivem debaixo de circunstâncias. Se você fizer assim, será aceito. Se não fizer, não será. Como se a graça dependesse de algo que eu faço. Mas nós vemos aqui que é um poder ativado. A minha fé, a graça de Deus, a minha fé se conecta a essa graça, que é o favor imerecido de Deus, e isso me dá a capacidade de crer e possuir então essa vida eterna. Eu possuo essa vida eterna, como nós lemos em Marcos 14, este é o corpo, isto é o meu sangue. O cálice de Jesus é o sangue, é o derramar de Jesus, é o cálice que Cristo ora na sequência, dizendo: Senhor, será algo que o mundo nunca viu, espantoso, ao ponto do próprio Cristo falar assim: Senhor, se possível, afasta esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. É a expiação pelo sangue, é o que se inicia ainda ali na lei mosaica. Sacrifícios necessários, sacrifícios temporâneos, sacrifícios limitados e temporários, que eram necessários para expiação de pecados, mas que não surtiam o efeito que agora este sacrifício que Jesus fará, não tem o efeito equivalente. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, agora definitivo, completo, realizado de forma cabal, de uma vez por todas. Agora não há mais a necessidade de animais, não há mais a necessidade de sacrifícios pessoais, mas agora um sacrifício de um rei, que vai colocar agora o pecado de forma cabal como derrotado. Nós olhamos agora para nós e o nosso pecado, e podemos ouvir um brado de Jesus na cruz, que é narrado em João capítulo 19: está consumado.
A obra ao qual o Senhor me incumbiu está consumada. Todo aquele que o Senhor me der, este não se perderá. Todo aquele que o Senhor entregar nas minhas mãos, este será ressuscitado. Senhor, está consumado. Aquela mesa, aqueles pães, aquele suco de uva, remetia a este momento. Se eu sento à mesa e não tenho convicção do que Ele conquistou para mim, somos meninos participando de uma mesa para reis. A identidade só é apropriada a partir do momento do entendimento e da apropriação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ponto 3. A cura da sua alma. Este sangue e esta carne, este pão e este suco, simbolizam então a cura da sua alma. É a porta de entrada para uma cura. João 6, verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Este eu sou o pão da vida. Eu sou é ego eimi em hebraico. Ego eimi. Eu sou quem sou, ou eu sou a realidade em si mesma, ou melhor, o essencial para toda a sua vida. Eu sou. Jesus está declarando: eu sou tudo em mim. Eu sou tudo que a realidade pode promover em mim. Tudo que existe inicia em mim, tudo parte de mim. Eu sou o centro de todo o universo, todo desejo, toda prática, tudo que veio a existir, todo presente, todo passado e futuro em mim. Toda realidade proporcionada está agora diante de você. Eu sou a fonte de toda a existência, realidade em mim mesmo e Deus vivo e verdadeiro. Tudo o que é necessário está em mim. E quem vê a Ele, quem enxerga essa realidade em Jesus, em Cristo, não sente mais fome e nem sede espiritual. Aquele que se achega a Ele não tem fome. Aquele que vem até mim serão satisfeitos. Em mim há deleite, em mim há pão, em mim há vinho. O Senhor nos convida então, não a uma ideia, mas a uma realidade. E por que então ele se torna uma cura? Porque a maior cura que podemos desfrutar é saber que há um Deus que nos satisfaz em tudo. A coisa que mais gera ferida na alma chama-se medo. Medo. E quando eu descubro que Jesus, Ele é um Pai poderoso, vitorioso, generoso, que nos ama com um amor incondicional e nos chama para uma vida eterna nele, que outras coisas poderiam nos gerar temor? A quem temeremos nós? Quem temeremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra os ungidos de Deus? Quem é o inimigo que se levantará contra Deus? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Apesar de serem afirmações, em alguns momentos descontextualizadas agora na mensagem, é uma verdade que precisa ser vivida. E a partir do momento que eu vivo essa realidade, existe cura na minha alma. Porque o medo se vai. O medo se vai, há um Deus poderoso, há um Deus que tudo pode, e Ele está em meu favor, acessível, disponível, disposto a me ajudar, a me curar. E o quarto ponto é o renovo em nossas forças. João 6, 48 e 50. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está
o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Foi extraordinário o que vocês viveram até agora. Até agora, de maneira surpreendente, Deus livrou cada um de vocês. Deus colocou situações, Deus colocou uma provisão para que vocês não morressem naquele dia. Ele liberou algo. O que você precisava? Eu precisava que o meu patrão falasse algo. Eu precisava que o meu filho tivesse cura para aquele momento. Eu precisava que o meu casamento tivesse uma melhora no nosso relacionamento. Deus está dizendo, até aqui isso foi muito bom, mas agora eu estou apresentando para vocês algo eterno. Algo que vai resolver de maneira definitiva os seus problemas. E não é o problema do seu casamento, não é o problema do seu trabalho, não é o problema com os seus filhos, porque o que vocês realmente precisam e não possuem é o pão vivo, e eu sou. Eu sou. O grande problema da vida do homem não é o casamento atribulado, não é a vida financeira extremamente estrangulada, é a ausência de salvação e de um Salvador. É a consciência que nos foi removida de que somos pecadores e destinados ao inferno. Mas existe um Deus que está nos salvando, que está disposto a nos salvar. E Ele quer que você se alimente dele. Então há um renovo na sua força. Aquela caminhada que já estava cansada, enfadonha, agora eu me aproprio dessa carne, eu me aproprio desse sangue, eu como desse pão, eu bebo desse suco, e as minhas forças agora são renovadas, porque o pão da vida é capaz de te fortalecer até aquele dia. Até o dia onde não houver mais a necessidade de um fortalecimento. É como Elias dentro daquela caverna, indisposto, fraco, desmaiado de fraqueza, se alimenta de um pão que veio do céu e foi capaz de andar durante 40 dias. É desse pão, é esse pão que desce do céu, que nos dá uma força sobre-humana, capaz de lidar com todas as dificuldades que assolam todo e qualquer homem. Mas há alegria no nosso coração, porque somos filhos de Deus, e não existe um outro povo no mundo que seja mais alegre, mais satisfeito do que os filhos de Deus. Fiquei no vácuo. Não deveria existir nenhum povo tão alegre, satisfeito, que se regozija mais do que os filhos de Deus. Não estamos sós, não estamos sós. Eu olho para o João Lucas e falo assim, né? Ele joga um futebol lá e de vez em quando os meninos quebram ele, né? E eu falo assim, meu filho, fica tranquilo, porque se tudo der errado, o pai está aqui. E o que eu posso ajudar ele? Dar um cascudo num daqueles meninos, chamar no cantinho, meu filho, vai devagar, tá machucando o João aí. Incentivo, o que eu posso fazer? E ajuda um pai é legal. Agora você imagina Deus. Qual é o cuidado de Deus para com você? É um cuidado que vai muito além. Eu pego a Valentina, a gente foi brincar, ela se bagaçou no chão. O que eu pude fazer? Eu fui lá, eu consolei, ela parou de chorar quando eu cheguei lá. Mas o que eu fiz? Passei a mão, dei um cheiro. E o cuidado de Deus, cuidado de Deus, vai muito além disso, é muito mais recompensador. Jesus diz em Mateus 11:28, venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. É um Deus que nos chama para um lugar de renovo e de cuidado. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz, se os poderosos deste tempo soubessem, tivessem a real informação do que significou a cruz, eles não teriam crucificado Jesus. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos, os poderosos que mandaram crucificar Jesus, imaginaram que a cruz era a derrota dos planos de Deus, era a derrota dos planos daquele homem que estava inflamando corações.
quando na verdade foi o contrário. Ali foi a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte. Ele pisou literalmente na cabeça da serpente. Ali é a vitória de Deus, ali é a consumação da redenção de Deus. Ali é Deus se tornando propício a todo homem. É o livro de Ruth encarnado. Era alguém que outrora tinha certo sustento, marido, cunhado, sogro, perdeu tudo, não tinha mais nada, estava distante, era um povo longe de Deus, viveu agora como escravo, trabalhando, lutando ali, mendigando. Mas veio um parente não tão próximo, um parente meio que distante, veio e pagou o preço por eles. É a redenção expressa, é Jesus na cruz relembrando. Olha, por isso que muitas vezes nós olhamos para a história de Israel e muitas vezes Deus lembra do que aconteceu no Egito. Olha, vocês eram escravos, vocês eram servos na casa de Faraó, mas eu libertei vocês, eu paguei um preço por vocês. Jesus ali naquela cruz, quando ele grita está consumado, mais uma vez ele está nos lembrando quem éramos e quem somos agora. Quem somos agora, essa mesa precisa nos lembrar quem éramos e quem somos. Não com algum tipo de arrogância, não com algum tipo de prepotência. Porque quando Paulo nos ensina a nos achegar à mesa e cada um analisar a si mesmo, tem que ter entendimento. O que é esse entendimento? É a consciência de que eu não mereço. É a consciência de que eu não merecia nada do que ele fez. É a consciência de que eu não sou digno de nada. Para que não venha se alimentar indignamente. Que dignidade? Nós somos dignos de quê? A dignidade é reconhecer que não somos dignos. Não somos dignos, mas ainda assim ele fez. Nosso desafio então é a eficácia desse sacrifício supremo. Está não apenas na sua informação. Não adianta a gente sair daqui e falar assim: nossa, agora eu entendi, glória a Deus, começa assim. Mas não é isso. O que acontece na ceia, a eficácia do sacrifício supremo, não está na informação, mas está na sua apropriação. É agora nós tomarmos isso para a nossa vida. Porque eu posso ser um engenheiro químico. Cadê o Daniel? O Daniel ali, ó. Daniel trabalha lá na empresa de saneamento. Entende tudo de água, qualidade de água, como tem que ser uma água boa. As propriedades da água, tudo ali. Eu posso ser um cara expert em água, saber tudo de água e morrer de sede se eu não beber água. A informação por si só não é suficiente. Não adianta eu saber tudo, o nome dos apóstolos, como é que foi a ceia. Eu preciso me apropriar disso. Essa verdade, esse poder de Deus, essa ferramenta, esse instrumento de Deus, eu preciso me apropriar dele. O comer e beber não é apenas um ato físico, mas um ato experimental. Ele aviva e ativa a minha fé e fortalece a minha alma. Amém? Se coloque de pé. Jesus, o mestre dos mestres, como diz Hernandes Dias Lopes, não o alfaiate do efêmero, mas escultor do eterno. Não alguém que trabalhou em coisas passageiras, não alguém que gastou um certo tempo costurando, remendando coisas que são passageiras, mas um escultor do eterno. Nós vemos Jesus, ele não instituiu nenhum sacramento para nos lembrar de seus ensinos, nem de seus milagres, mas ele ele estabelece o monumento da ceia para lembrarmos constantemente da sua morte. Nós não vemos algo tão extraordinário, não vemos do que a ceia.
façam isso até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Meu Deus, a gente podia ter ceiado hoje, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu nunca mais vou tomar ceia da mesma forma. Eu nunca mais vou pegar aquele copinho do mesmo jeito. Eu nunca mais vou olhar para aquele suco do mesmo jeito. Jesus precisa ser o tudo em nós. Tudo. Jesus não pode ser uma válvula de escape. Jesus não pode ser um método. O Evangelho não é um método, mas é o poder de Deus para salvar o homem. Precisamos trazer à memória sua morte, seu sacrifício e sua ressurreição. Como Paulo instrui Timóteo, lembra de Cristo e esse ressuscitado. Ele é poderoso, é o Deus da nossa vida. É o Deus da nossa vida. Você pode fechar os seus olhos? Louve a esse Deus. Louve a esse Deus. Louve a esse Deus, sabe por quê? Não apenas com uma memória, não apenas para lembrarmos da sua morte, porque como falamos, precisamos lembrar da sua morte, na esperança de que Ele voltará, porque fazemos isso até que Ele volte, até que o Senhor volte, e encontraremos com Ele naquele dia, nossos olhos o verão, não precisaremos mais imaginar, não precisaremos mais fantasiar nada, o veremos e o nosso coração tem que ter uma expectativa por esse dia, ansiar por esse dia, ansiosos por esse dia, ansiosos, desejosos, satisfeitos no que Ele fez e ardentes de expectativas para ver a sua face. Não, era para tirar o pé, acho que o menino já tirou já. Aonde de verdade viveremos a eternidade, a plenitude nele, por Ele e para Ele. E esse não é um convite futuro, é um convite para o hoje. Hoje eu decido ir para Ele. Hoje eu decido ir para Ele. E é acessível, não é preciso passar num checklist. Basta querer. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, hoje eu me entrego. Hoje eu me entrego ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Renove a sua aliança. Renove a sua aliança com Ele. Aleluia. Se tiver alguém neste lugar que nunca fez uma aliança com Jesus, mas hoje deseja se aproximar, se apresentar, abrir o coração, dizendo: Senhor, eu quero ser teu. Se tiver alguém aqui, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, como lemos em Romanos: com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Existe alguém hoje que precisa confessar Jesus? Se tiver alguém, levante a sua mão. Se tiver alguém que deseja confessar Jesus, que precisa confessar: Senhor, eu quero sair daqui confessando o Senhor. Se tiver alguém, mova a sua mão. Nós iremos orar com você, iremos confessar Jesus, porque com o coração você já está crendo. E se tiver alguém que talvez já fez isso, mas está distante e deseja voltar à casa do Pai, é a sua oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos, vamos
clamar ao Senhor, porque é noite de salvação, é noite do Senhor salvar a mim e salvar a você.